Eu acho, Pablo, assim, ó, no meu raciocínio, quando eu dou aula, por exemplo, desses dispositivos, eu, eu não penso numa doença ou numa condição. Eu acho que a gente deve dividir os dispositivos respiratórios em perfis de paciente. Então, primeira pergunta que a gente vai se fazer é: o paciente é colaborativo? Então, se o paciente é colaborativo, você tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas para esse perfil de paciente. O paciente não é colaborativo, você tem outras técnicas que não dependem da colaboração do paciente. O STEC é uma delas, você pode fazer ela sem que o paciente colabore necessariamente. Então, esse é o primeiro ponto que você deve pensar ao prescrever um dispositivo respiratório. Um outro ponto que você deve levar em consideração é a capacidade vital, é a função pulmonar desse paciente. Esse paciente tem uma redução da capacidade vital, uma redução importante da capacidade vital. Se ele tem, se sim, essa é uma técnica que deve ou que pode ter benefícios, né, para esse perfil. Se o paciente tem uma capacidade vital mais preservada, você pode usar outros dispositivos respiratórios. Então, essa divisão se encontra muito bem num documento bem interessante que foi publicado pela Sobrafí já há algum tempo, chamado Força Tarefa para Fisioterapia em Pacientes Críticos, que ele vai colocando ali esse algoritmo de Acho que foi escolha da do... MIB. Acho que foi Teve um da da MIB. MIB e teve um da Sobrafí também, no qual ele divide esses dispositivos de acordo com capacidade vital e de acordo com colaboração. Então, quem é o perfil que eu acho que se encaixa no STEC? É aquele paciente que pode ser tanto colaborativo ou não, então isso não é uma variável para isso, e é aquele paciente que tem uma doença restritiva de caráter reversível. Beleza? Então, esse, para mim, é o perfil de paciente que tem indicação. É aquele paciente que tem uma redução da capacidade vital, ele tem uma condição de doença restritiva, e esse indivíduo tem uma doença que tem uma possibilidade de reversão, no sentido de reversão não da doença, reversão do componente restritivo. Então, se você coloca ali aquelas condições, paciente acamado, o paciente acamado se beneficia de Astequin, né? Tem estudos mostrando isso. Pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, pacientes, crianças com PC, essas crianças, elas se beneficiam, essas pessoas se beneficiam desse tipo de técnica, porque elas têm uma doença restritiva, de um caráter não parenquimatoso, associado mais a condições neuromusculares de uma forma geral, né? Seja desordem central, seja desordem periférica. Esse perfil de paciente, ele é muito bom, ele se beneficia muito. Então, aquele paciente que é acamado, aquele idoso, aquele indivíduo que tem uma fraqueza dos músculos respiratórios e que não tem necessariamente uma doença restritiva por uma alteração do parênquima pulmonar. COVID, fibrose pulmonar, DPOC, essas doenças, elas não tendem a se beneficiar da técnica e você aumenta muito o risco. A quantidade de pacientes com COVID que tiveram histórico de pneumotórax, que não se beneficiavam dessa técnica, muito grande. Não há sentido fisiológico em você pegar um pulmão inflamado de COVID e ficar distendendo esse pulmão com o objetivo de recrutar algo que não é recrutável, né? Você tem ali uma condição que não é atelectasia, você tem ali uma condição que não é hipoventilação. Então, você pega lá um paciente que tem fibrose pulmonar, e você faz manobras de expansão num paciente que tem fibrose, isso não tem sentido e isso tem um aumento do risco de ruptura, de dano alveolar para esse paciente. Então, para mim, desse perfil aí que você falou, eu vou por essa linha que foi descrita lá pela Sobrafí, pela MIB, que estabelece esses critérios de colaboração, a capacidade vital e de que uma condição que é reversível por expansão, né? Então, as doenças neuromusculares todas devem ser feitas, todo guideline de doença neuromuscular indica o uso de stacking nessa população, e é uma técnica que deve ser feita pelo fisioterapeuta, e o mais importante é que o fisioterapeuta ensine aos familiares, ensine ao paciente a fazer a técnica de forma adequada, porque é uma técnica que especialmente deve ser feita todo dia. O paciente ele deve usar aquilo como uma terapia respiratória dele, como parte do autocuidado dele, né? Utilizando
seja o ambu por máscara, seja utilizando o bocal, seja colocando direto ali no ambu. Essas manobras devem ser feitas de forma diária e você deve investir um tempo da sua assistência, ensinando, orientando os familiares a fazer. Em crianças que têm doenças neuromusculares, eu trabalho no centro de doenças raras, no centro de doença neuromuscular, e muitas vezes a gente consegue, inclusive, tratar deformidades torácicas com hiperensuflação, com esse tipo de técnica, porque você vai ali ajustando, você vai devolvendo a função pulmonar e você vai tratando. Muitos espectros escavatos a gente consegue reverter num tórax que ainda é maleável, num tórax que está em crescimento, num tórax que ainda aceita pressão, a gente consegue atenuar ou até mesmo reverter casos de pecto escavato nesse perfil de paciente neuromuscular. Então, deve ser feito desde pequenininho nas doenças neuromusculares até nas fases mais avançadas da doença em adultos ou idosos.